Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia, 19 de setembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda estiver dormindo, não esqueça também, assim que abrir os olhos, começar a fazer também a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que se acordar, começar a fazer a respiração da vida. Sim, e depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês lerem Isaías, capítulo 30, do 18 ao 32, 20. Gálatas 5, 16 ao 26. Salmos 63 e Provérbios 23, versículo 22. Leiam com calma. Quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Se você estiver com seu coração completamente aberto para Deus, com certeza Ele vai falar ao seu coração. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós já lemos a Bíblia, graças ao Senhor ter falado no nosso coração, podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis, graças ao Senhor. Alimento diário, o volume é o 6, cuja série é a mesma, né? Cristo, o centro conector da obra de Deus. Louvado seja Deus. E o título geral é Uma Linda História de Amor. Graças a Deus pela essa linda história de amor que Deus está realizando em cada um de nós, que abrimos completamente seu coração para receber a sua palavra. Louvado seja Deus. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que eu e todos vocês que estão me ouvindo podem dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louvado seja Deus. E graças ao Senhor, nós estamos na terceira semana, cujo título da terceira semana é As Palavras Finais de Paulo aos Colossenses. Graças ao Senhor pelo coração do amado Paulo. Senhor Jesus, nós precisamos ter também, irmãos e irmãs, esse mesmo coração de se preocupar e encorajar uns aos outros. Louvado-se a Deus. A leitura bíblica tem vários versículos e capítulos que já lemos. Ler com oração, nós já lemos também, mas é bom nós repetirmos novamente. Ouçam bem, é para todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, estão entendendo, né? E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Lembrando que só existe um corpo, que é o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. E hoje vai nos falar sobre Deus é quem escolhe os membros do corpo e designa suas funções. Então, amados irmãos, amadas irmãs, ouçam bem. O chamamento é de Deus. Ele é quem escolhe os membros do corpo. E Ele designa cada um de nós com a sua função. E lembre-se, Deus é quem escolhe os membros da igreja e define suas respectivas funções. Lembre-se bem que Paulo não se candidatou a falar por Deus. A escolha foi do próprio Senhor. Ouçam bem.
Hoje, amados irmãos e ouvintes, não é diferente. Ou fala, ao crermos em Jesus, o Espírito vem e nos batiza como membros do corpo de Cristo. Em muitas instituições religiosas, o homem tem de lutar para galgar posições. Na igreja não é assim. É escolhido pelo Espírito. Na igreja, entretanto, quem está no plano celestial, a escolha e a designação dos membros parte de quem? Do Espírito. E vem de quem? De Deus. Nós precisamos crer que quem escolhe é Deus. E quem nos designa é Deus. Lembre-se bem disso. Lembre-se, como assim? Aí ele diz aqui, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí ele diz, o batismo confirma que o Espírito já operou em nós. Tornamos membros do corpo de Cristo. Conforme está escrito na primeira carta aos Coríntios, né? Assim que é 12:12, o mesmo versículo. Vamos ouvir novamente. Assim como o corpo é um e tem um S no fim, viu gente? Muitos membros e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Lembre-se, quando o fluir do rio da graça nos preenche totalmente com Cristo, ficaremos cheios de suas riquezas e atributos divinos, tais como justiça, santidade e glória de Deus. Lembre-se, Cristo traz consigo a essência de Deus, que é luz e amor. E a luz separa-nos das trevas e nos proporciona ser enchidos do amor. Portanto, o resultado será o amor. Embora formado por diferentes membros, a igreja se tornará o corpo de Cristo, em plenitude, pelo fato de os membros estarem cheios da plenitude divina. Amados irmãos, amadas irmãs, naquele momento não haverá grego nem judeu, pois Cristo será tudo em todos. Louvas a Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nesta manhã, vamos deixar o Senhor nos encher com o seu próprio Espírito, até a tampa. Louva-se a Deus. E lembre-se, precisamos estar contentes na função em que Deus nos colocou, porque Deus sabe o que faz. Então, se Deus colocou numa função, eu não vou querer a outra função do irmão. Deus me colocou para ser pé, eu vou ser pé. Ouvido, eu vou ser ouvido. Amém? Louva-se a Deus. Ó Senhor Jesus. E outro ponto que eu achei muito interessante, ele fala aqui, em sua época, o apóstolo Paulo foi escolhido para falar não por opção própria, ouçam bem, mas pela designação de Deus. Então Paulo, ele não tinha opção própria, ele foi escolhido pelo próprio Deus. Quem designou apóstolo foi Deus. Mas aqui o irmão diz assim, os ambiciosos acreditam que quem fala ocupa um lugar de destaque e almeja essa posição. Não é assim. Tal comportamento não é compatível com o corpo de Cristo, no qual cada um tem um papel a cumprir. Senhor Jesus, amados irmãos, amadas irmãs, lembre-se, logo no início da sua epístola, em Gálatas, Paulo afirma que era apóstolo não da parte de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Lembre-se bem disso. Então, quem nos designou foi Deus. Então, eu e vocês temos que fazer o quê? Só obedecer o que Deus está nos ordenando. Lembre-se bem disso. Aqui tem uma frasezinha bem desfrutante. Ó Senhor Jesus, que diz assim, muitos, por almejar cargos, valem-se de favores dos homens, que é uma advertência para cada um de nós, manobras políticas para subir na vida. Todavia, não é assim na igreja. A oposição que Paulo exercia fora de escolha de Deus, foi escolha de Deus, não por politicagem, nem por ser um grande teólogo, mas o próprio Jesus revelou o evangelho. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar suas misericórdias. Vocês sabem disso, né? Senhor Jesus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, eu sempre gosto de dizer isso. Quando Deus fala, nós devemos estar abertos para que este falar de Deus possa nos ganhar mais e mais. Senhor Jesus. Se você observar a vida de Paulo, vemos que sua história não lhe era o que favorável, pois ele perseguia a igreja de Deus.
Se dependesse da escolha humana, gente, ele seria o último da lista. Mas é assim que age, assim que Deus age. Quando alguém se julga insuficiente para falar por Deus, pode ser que um dia o Senhor o chame. Os que acham quem deve ser escolhido por seu elevado conhecimento bíblico e grande eloquência não o serão. Deus, por isso nós precisamos estar com o coração aberto, para que Deus possa nos usar. Lembre-se, quem serve como boca de Deus é muito atacado e passa por diversos sofrimentos. É verdade. O Senhor Jesus, é aqui ele fala do irmão Dong, que é o pai dele, né? Eu acompanhei o ministério do irmão Dong e presenciei o quanto sofreu com mentiras, difamações, perseguições, injúrias, que lhe foram como dores de parto para gerar a igreja. Então, amados irmãos, não é fácil. Lembre-se bem disso, não é fácil gerar a igreja, porque sofremos bastante, porque nós temos que ser um com o nosso Senhor. E por fim ele diz: nosso desejo é que cada membro do corpo de Cristo aceite e diga sim à função recebida de Deus, abandonando toda qualquer disputa, ouçam bem, duas palavrinhas, disputa e contenda. Não precisamos disso. Tal visão trará o Senhor de volta. Então nós precisamos dessa visão de Deus, para que não haja entre nós disputa nem contenda, mas sim só o jorrar do rio da graça, tanto para nós, irmãos, como para as pessoas, amém? Louvado seja Deus. E eu tenho o meu pequenino pontinho que também pode nos ajudar. Eu escrevi o seguinte: amados, precisamos ser simples, pois quando o Senhor lhe der um encargo, não rejeite, porque Ele sabe e pode todas as coisas. Apenas diga sim e amém. Louvado seja Deus, que o Senhor tenha falado aos vossos corações, que possamos ser irmãos e irmãs, que sempre esteja aberto para receber a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, e passar para outras pessoas, amém? Louvado seja Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um e que possamos ler mais, imergir mais na palavra profética. Louva-se a Deus. E quem ganhar algo da palavra, passe uns para os outros. Nem que seja uma frase, um versículo. Esta frase, este versículo, pode te levar aos céus. Louvado seja Deus. Sim.